História de como eu descobri que eu tava grávida do meu meio-irmão. Basicamente, eu tinha 16 anos na época e minha mãe não deixava eu namorar. Então eu comecei a sair com um cara escondido. Nesse mesmo tempo, minha mãe começou a namorar um cara, só que a gente não conhecia os filhos dele ainda, porque ela falava que nós não estávamos prontos. Ok, pra eu conseguir sair com meu namorado, nós dois falávamos pros nossos pais que nós íamos pra casa de uma amiga nossa. E a mãe dessa nossa amiga não liga pro que ela faz, então nós sempre íamos pra lá. Só que depois de um ano namorando, a gente não aguentava mais ter que esconder isso da nossa família. Então eu decidi que eu ia contar pra minha mãe. Só que por coincidência, no mesmo dia que eu ia contar pra minha mãe, o namorado dela ia levar os filhos dele lá em casa. Pra gente conhecer eles e tal. Então pensei, bom, vou esperar depois do jantar, porque ela vai estar de bom humor e vai dar tudo certo. Só que meu namorado chegou junto com o namorado da minha mãe. A gente não sabia onde enfiar a cara e eu fiquei chocada em descobrir que ele era filho do namorado da minha mãe. Só que nós decidimos não contar pros nossos pais pra poder tirar vantagem disso, óbvio. Até porque o namorado da minha mãe ia se mudar lá pra casa e o filho dele também, isso significa que eu ia morar com meu namorado. Like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que eu tava grávida do meu próprio irmão. Continuando com a história, o namorado da minha mãe se mudou lá pra casa e pelo meu namorado ser filho do namorado da minha mãe, ele também se mudou. Confuso, né? Enfim, toda vez que minha mãe e o namorado dela iam dormir, eu chamava meu namorado pra dormir comigo no quarto. E juro, eu não sei como a gente conseguiu esconder isso por tanto tempo. Mas chegou num ponto que não dava mais. Os nossos pais disseram que iam se casar. Foi aí que a gente contou que tava namorando fazia mais ou menos uns 2 anos. E nossos pais ficaram super de boa. Na casa nova, eles até fizeram um quarto compartilhado pra gente, tipo, super fofos. Mas uma semana depois que nossos pais tinham se casado, não sei por que eu decidi fazer um teste de gravidez, sabe? Como quem não quer nada. E deu positivo. Eu tava com muito medo. E vocês não sabem da pior. 2 dias depois, a minha mãe veio me contar que ela também estava grávida. Então, hoje em dia, eu tenho um irmão que é filho do pai do meu namorado. E eu tenho um filho de 2 anos que é filho do meu meio-irmão. Eu não sei como isso aconteceu, mas só aconteceu. Se você quer saber como se vingar de alguém que espalhou fofoca sobre você, ouça essa história que ela pode te ajudar. Eu tinha uma amiga que chamava Júlia, e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei, você tá no nível máximo de grudenta. E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores, e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou, sim, eu fiz isso. E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas o que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela perdeu toda a credibilidade com basicamente todo mundo. História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama rindo pro celular. Então eu tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, tipo, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é 3 meses de namoro e ela já tá noiva? Ela queria mesmo se casar.
E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar, e eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. Quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco! E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados e nunca mais ele chegou perto de mim. A coisa mais estranha que já aconteceu com a minha família foi quando a minha irmã descobriu que estava namorando o nosso irmão perdido. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas como isso aconteceu? Então, quando eu e minha irmã tínhamos cerca de 1 ano, minha mãe estava grávida de outro bebê. Ela acabou dando à luz ao meu irmão, mas eu tendo 1 ano de idade não entendi o que estava acontecendo. Tipo, você não consegue compreender que realmente tem um irmão nessa idade. Logo depois disso, meus pais acabaram se divorciando. Meu pai era alemão, então ele decidiu voltar para a Alemanha. Como não dá para fazer visitas semanais na Alemanha, meus pais decidiram dividir as crianças. Minha mãe ficou comigo e com a minha irmã, e meu pai com o meu irmão. E nós honestamente não nos importamos. A gente nem sabia o que estava acontecendo naquela idade. E depois disso, não tivemos mais contato. 20 anos depois, minha mãe e minha irmã não se falam mais por causa de uma outra situação. E ela foi para uma faculdade conhecer um garoto, que podemos chamar de Pedro. O Pedro um dia convidou minha irmã para ir ao encontro e eles acabaram namorando por 5 anos. O que a minha irmã sabia sobre a família do Pedro era que o pai dele era da Alemanha e ele faleceu. E que ele não tinha nenhum contato. Parte 2 de como a minha irmã acabou sem querer namorando nosso irmão perdido. Durante o namoro com o Pedro por cerca de 5 anos, ela teve muitas informações sobre a vida dele. Principalmente quando ele disse que voltou para sua cidade natal para ir para a faculdade depois que seu pai faleceu na Alemanha. O pai dele nunca disse nada sobre sua mãe, então ele nunca soube o nome ou qualquer informação. Embora isso fosse um pouco parecido com a história do nosso irmão, ela simplesmente não lembrava do que aconteceu. Porque a gente era muito nova, então isso nem se passou pela nossa cabeça. E minha mãe e ela não estavam se falando, então minha mãe não tinha como reconhecer ele. Enfim, eles estavam namorando há tanto tempo que ele acabou pedindo ele em casamento. Minha irmã ficou tão animada que acabou trazendo ele pra casa da nossa avó pra contar a notícia. Quando eles entraram, minha avó fez uma cara esquisita. Ela perguntou qual era o nome dele e começou a chorar muito quando ele disse que era Pedro. Ela tava tipo, oh meu Deus, esse é seu irmão perdido! E ela só sabia disso porque meu pai teve contato com ela antes de falecer. O clima ficou muito pesado porque os dois estavam noivos e isso era desagradável. Hoje em dia, minha irmã fala com a minha mãe, mas mesmo assim é muito estranho. História de como eu peguei meu pai e meu padrasto dormindo juntos. Pra contextualizar, minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha cerca de 4 anos. Então eu passava a semana na casa da minha mãe e o final de semana na casa do meu pai. E quando eu tinha por volta de 6 anos, minha mãe conheceu meu padrasto. E pelo fato da minha mãe ter conhecido meu padrasto quando eu era muito nova, eu chamava meu padrasto de pai e o meu pai de pai também. Essa história fica bem caótica e confusa, então se preparem. As coisas começaram a ficar meio estranhas quando meu padrasto foi me buscar na casa do meu pai um dia. Meu padrasto entrou na casa do meu pai e eles ficaram conversando por cerca de 5 horas seguidas. Eu simplesmente fui dormir e quando eu acordei, meu pai e meu padrasto estavam fazendo café da manhã pra mim. E eu ouvi meu padrasto falar pra minha mãe no telefone que ele teve que trabalhar no turno da noite. Mas eu nem disse nada porque toda vez que eu falava alguma coisa pra minha mãe, ela nunca acreditava em mim. Porque meu padrasto tava sempre certo, né? Continuando, toda vez que meu padrasto ia me buscar, ele acabava ficando. Então teve uma vez que eu entrei no quarto do meu pai e os dois estavam lá, sem calça, fazendo aquilo. Parte 2 de como eu descobri que meu pai e meu padrasto estavam dormindo juntos. Continuando com a história, eu precisava fazer uma pergunta pro meu pai, então eu fui até o quarto dele. Foi quando eu vi ele e meu padrasto sem calça. E essa é uma memória que eu quero apagar da minha mente. Meu pai rapidamente pulou da cama, colocou a calça e falou, filha, não é isso que você tá pensando. O padrasto ficou tipo, sai daqui, garota. Então eu achei isso engraçado e tirei uma foto pra mandar pra minha mãe. Até porque é só assim pra ela acreditar em mim. E minha mãe enlouqueceu e tentou matar os dois. Até porque, né, os dois traíram ela, querendo ou não. E ela terminou em um hospital psiquiátrico porque eles falaram que ela era louca. E eu não tenho mais contato com ela. E é assim que eu tenho 2 pais gays. E essa é provavelmente a coisa mais legal do mundo, sério. Então, pra resumir, meu padrasto traiu a minha mãe com meu pai. Minha mãe enlouqueceu e tentou matar eles. Ela foi pra um hospital psiquiátrico e hoje eu não vejo mais ela. E sim, eu tenho 2 pais gays e eles são casados. E eu sou muito feliz com isso. E mesmo sabendo que ela é louca, eu sinto muita saudade da minha mãe.